Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver esse vídeo. Hoje nós vamos fazer um trabalhinho bacana, tentar esclarecer algumas coisas sobre o litoral brasileiro, né? O litoral que eu me refiro é as ilhas, tá? Finalzinho do vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amiguinhos, dá um toquezinho aí no sino para você receber as notificações, tá? E quem quiser fazer os comentários, pode fazer o comentário que a gente vai estar aí respondendo aí para todos vocês, ok? Mas não deixa de compartilhar com seus amigos, com a família, com quem você acha que tem que compartilhar. A ideia dos nossos vídeos é trazer um auxílio na aprendizagem, tá? E eu não vou dizer assim que seria supostamente uma aula, mas é uma palestra com o professor Dário, beleza? Vamos lá então? Um dos conteúdos que eu achei bacana, né? Fiz uma pesquisa para a gente falar hoje seria justamente sobre ilhas, tá? Então, falar sobre ilhas é justamente falar sobre arquipélago. O que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas, né? Que no mundo inteiro existe uma grande quantidade, né? Através da movimentação das placas tectônicas, que eu já tenho vídeos anteriores, surgem ilhas, surgem vulcões e etc. Tá? No caso, hoje, nós vamos falar as ilhas que fazem parte do território brasileiro, beleza? Então, aqui eu tenho ilhas que eu me refiro aos arquipélagos, tá? Então é interessante que algumas pessoas falam, mas o nosso país tem muito mais ilhas. As ilhas que eu me refiro a essas daqui, considerada arquipélago. Aquelas ilhas pequenas, né, de menor dimensão territorial, não conta, né, para arquipélago, por estar até próximo do continente, tá? As que eu me refiro são essas aqui: Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Arquipélago de Abrolhos e a localização, a extensão, a posição, as características delas, beleza? Vamos lá? Seguinte, falar das ilhas do nosso território, a gente precisa especificar algumas características delas. Por exemplo, né, Fernando de Noronha, que muita gente conhece, né, eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, até porque é uma ilha que tem algumas restrições para ir lá, o turismo lá e etc. Tá? Mas dizem que é uma ilha maravilhosa. Se você não chegar em dias que estiver chovendo lá, tudo bem, porque chove bastante. Detalhe, tá? Todas essas ilhas, elas são encontradas no Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o nosso litoral, tá? Ó, dimensão que a gente conhece como litoral do Brasil é essa aqui, de 7.367 quilômetros de litoral brasileiro, ok? Então, vamos lá. Fernando de Noronha, tá? Também conhecido como Paraíso Ecológico, é constituído por aproximadamente 21 ilhas, tá? Tendo as ilhas principais que as pessoas podem viajar, conhecer, né? E etc. Tá? Habitantes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, na ilha tem um limite para habitantes, né? Em 2015, a população era quase 3 mil habitantes. Quer dizer, é uma população muito baixa para o tamanho da ilha, que é quase de 26 quilômetros quadrados, tá? A extensão aqui, ok? Aproximadamente a distância entre Recife, capital do Pernambuco, e Natal, Rio Grande do Norte, tá aqui, ó, tá? É mais próximo de Natal, aproximadamente 360 quilômetros quadrados, ou de distância, perdão, do que o Recife. Todavia que Fernando de Noronha é considerado uma ilha que pertence ao território do Pernambuco, tá? Com aproximadamente 546 quilômetros de distância do Recife para Fernando de Noronha. Então eu seria mais próximo de Natal do que de Fernando de Noronha, tá? A ilha de Fernando de Noronha é uma ilha de cadeia de montanhas do Oceano Atlântico, tá? A sua base é de aproximadamente 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Olha só que profundidade. É mais ou menos como se isso aqui fosse o leito do mar e aqui fosse a ilha. Isso aqui tem aproximadamente 4.000 metros de altura, né? Altitude. É mais alto o topo da ilha do que o lago Titicaca, lá entre a Bolívia e o Peru, que
tem aproximadamente 3.800 metros, só para vocês terem dimensão de altitude do relevo, tá? Então aproximadamente 4.000 metros ao nível, né, do assoalho marinho, do Oceano Atlântico, tá? Aproximadamente podem ir 240 pessoas, né, de turismo, por exemplo, no final de semana, que possa ocorrer o turismo para a ilha de Fernando de Noronha. Segundo as pesquisas, só podem estar presentes 240 turistas, tá? Não pode ultrapassar isso. Se alguém quiser fazer uma viagem para Fernando de Noronha, tem que programar para que não haja mais do que esse número. Como as redes hoteleiras, né, que fazem esse translado, eles têm esse controle, que senão o cara chega lá e volta, porque não pode ficar, já tem uma quantidade de pessoa que excede o número, ok? Então aí é uma das características da ilha de Fernando de Noronha, ok? A distância do continente para a ilha em relação ao Recife, 545 km, em relação ao Natal, 360 km, ok? Ilha de Fernando de Noronha pertence ao estado do Pernambuco, tá? Tem outras ilhas, né, menores, próximo ao litoral, mas aí a gente não conta, ok? Trindade e Martim Vaz, duas ilhas principais, né, com a dimensão territorial de aproximadamente 10.000 km², ok? Então é diferente da extensão territorial de Fernando de Noronha, que é de 26.000 km². Então veja só que há uma diferença, tá? Trindade e Martim Vaz, 10.004 km². A distância de aproximadamente, olha a distância, bem diferente, né? De 1.804 km, tá? Isso aqui, ó, saindo da cidade de São Paulo, tá? Já é mais próximo da cidade de São Paulo. Próximo entre aspas, né? Porque a distância em mar é de quase 2.000 km. Então é bastante longe, tá? Comparado a Fernando de Noronha, ok? São Pedro e São Paulo. É um conjunto de pequenas ilhas que também pertence ao estado do Pernambuco, tá? Tem aproximadamente 13.000 metros quadrados. 13.000 metros quadrados. É um conjunto de ilha pequeno, né? Tem algumas fotos aí que mostram que essas ilhas, elas como se fosse conjunto de ilhas pedregosas, tá? Tem 13.000 metros quadrados, a distância de aproximadamente 1.010 quilômetros de Natal, né? Capital Rio Grande do Norte, ok? A diferença é que ela já é mais para o meio do Oceano Atlântico, tá? E é mais próximo de Fernando de Noronha, aproximadamente 627 quilômetros de Fernando de Noronha. Então, supostamente, quem quisesse fazer um passeio de Fernando de Noronha para as ilhas de São Pedro e São Paulo, seria mais próximo do que sair de Natal, tá? Porque de Natal seria aproximadamente 1.010 quilômetros. Fernando de Noronha, 627. É lógico, ninguém vai fazer porque as ilhas de São Pedro e São Paulo não é uma ilha turística, tá? Até porque algumas dessas ilhas, com exceção de Fernando de Noronha, que já é uma ilha turística, as demais ilhas são refúgios de aves marinhas, né? Que as aves se refugiam de acordo com as suas migrações, tá? Então algumas dessas ilhas elas são praticamente inabitáveis. Só quem pode ir lá, de acordo com o meio ambiente, com o IBAMA, são pesquisadores. Caso contrário, o IBAMA não permite que as pessoas vão até lá, tá? Então a característica de São Pedro e São Paulo é essa aí, ok? Atol das Rocas, pequeno grupo de ilhas, tá? De aproximadamente 226 quilômetros de Natal. Também, né? Em relação à distância de Natal, Rio Grande do Norte, tá? 226 quilômetros. Não é muito longe não, quase a metade daqui para o Rio de Janeiro. Daqui que eu falo que eu moro em São Paulo, né? Então quase a metade daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro em distância, tá? Isso é lógico, é mar, tá? É mar aberto, ok? Então, com uma extensão territorial de aproximadamente 37.820 metros quadrados. Então, é um conjunto de ilha também, é um arquipélago supostamente pequeno, tá? 37.820 metros quadrados, ou seja, é como se fosse 36 hectares, tá? Arquipélago de Abrolhos, né? Também é muito conhecido, o arquipélago de Abrolhos, a uma distância aproximadamente do estado da Bahia, né? O sul da Bahia,
de 836 quilômetros quadrados. O arquipélago de Abrolhos também é uma área de refúgio de aves marinhas, né, migratória. As pessoas não podem ir lá para fazer trabalho turístico, só para fazer trabalho de pesquisa, né, biólogos, essas pessoas que trabalham com animais. Tá? Então o arquipélago de Abrolhos tem também alguma dessas ilhas, além de ser refúgio de aves marinhas, são áreas de desova de muitas tartarugas marinhas. Então as pessoas não podem ir, porque pode causar alguns danos ambientais, etc. Até porque o homem destrói tudo, né? Infelizmente. Tá? Tem uma área de aproximadamente 50 quilômetros quadrados. Tá? 50 quilômetros quadrados. Então é um conjunto de ilha pequeno. Ok? Então aí algumas características do arquipélago de Abrolhos. Eu coloquei como detalhe aqui, ó, no finalzinho, só para me falar um pouco sobre a questão do nosso país, né, como um dos maiores do mundo, que já em vídeos anteriores eu já falei, né? Nosso país ele é o quinto maior país do mundo em área, depois da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China, né? O Brasil é o quinto, eu já falei em vídeos anteriores. Tá? Mas eu coloquei só como observação aqui que o nosso litoral, né, que é banhado pelo Oceano Atlântico, é de aproximadamente 7.367 quilômetros, tá? Quilômetro em área do sul até chegar lá no Pará, né? Em um outro vídeo eu vou fazer um vídeo sobre a ilha de Marajó, lá no estado do Pará, tá? Então, uma área que é o chamado fronteira litorânea, né? A outra é chamada de fronteira seca, tá? Então, banhado por um litoral de aproximadamente 7.367 quilômetros, o nosso país. A fronteira que o nosso país tem, chamada fronteira seca, é de aproximadamente 16 mil, sendo que o nosso país faz fronteira com aproximadamente não, 9 países da América do Sul, né? Pela sua grande dimensão territorial, de aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o nosso país, também chamado de país continental, né? Fazendo fronteira com 9 países da América do Sul, né? Tendo parte do território no hemisfério norte, né, que já está acima da linha do Equador, tá? Um detalhe que eu acho que eu devo ter falado já em vídeos anteriores também, a linha do Equador passa na região norte do Brasil, né? No estado do Pará, do Amazonas, do Amapá e Roraima. Então, tem parte do nosso território que está acima da linha do Equador, ou seja, hemisfério norte, tá? Então, fronteira seca é de aproximadamente 16.886 quilômetros, faz fronteira com 9 países da América do Sul, com exceção do Chile e o Equador, tá? Todos os países da América do Sul, o Brasil só não faz fronteira com o Chile e o Equador, ok? Detalhe também, a Guiana Francesa, né, que é uma colônia da França, faz fronteira com o Brasil já no hemisfério norte, tá? Entre os estados, se não me escapa da memória, do Amapá e Pará e Roraima, se não me escapa da memória, tá? Então, esse detalhe aí, ok? Então aí a dimensão, só para a gente ter noção básica, né, da dimensão territorial do litoral brasileiro, né, da fronteira, né, do Oceano Atlântico e da área seca, né, que é, né, justamente nessa área seca que a gente apresenta alguns problemas, né, de controle, vamos dizer assim, de ilegalidade, né, de crimes ambientais, de tráfico, narcotráfico e etc. Tá? Que é justamente no litoral, na região em que abrange os países da América do Sul. Tá? Por ser um país grande, é difícil de controlar a entrada e saída de coisas ilegais. Ok? Lógico, pelo litoral não sai, entra e sai constantemente também, né? Principalmente nos portos, né? Entrada e saída de produtos legal e ilegal em nosso país. É quase que impossível controlar, né? Existem as fiscalizações, mas quase que impossível de controlar. Ok? Então isso aqui é só para a gente ter uma dimensãozinha rápida, né, do que é um arquipélago, que é um conjunto de ilha, tá? Eu especifiquei aqui algumas principais, né, que são as que a gente mais ouve falar, então é interessante que conheça, ok? Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Arquipélago de Abrolhos,
tá? São as principais ilhas que compõem o litoral do Brasil. O litoral que eu me refiro é no Oceano Atlântico, ok? Então deixa seu joinha, deixa seu like. É um videozinho rápido aí, uma palestrinha rápida, só para a gente ter um pouco de conhecimento sobre esse conjunto de ilhas, ok? Compartilha com seus amigos, dá um toquezinho aí no sininho, né, que você recebe as notificações, beleza? E toda semana tá aí um vídeo novo com o professor Dário. Joia, abraço!